Meus queridos, então vamos juntos. Hoje esqueci meu púlpito especial, aquele que levanta aqui. Então vocês vão assistir um pouquinho a minha calvície quando eu me abaixar aqui. Sabe sobre que nós vamos meditar nessa manhã? Escuta esse versículo. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, da morte para a vida, da morte para a vida. Como? Já vamos ver. A carta de Gálatas, essa que nós estamos lendo todos os domingos, e aliás, esse mesmo texto, achei interessante que eu acho que nenhum dos pregadores pregou sobre o texto de missões. Por isso, nessa emergência, eu estou trazendo esse texto da palavra de Deus. Quero dizer também para vocês que estão esperando o programa da Jocum, o pastor Tiago transferiu para um outro domingo, um teatro que a Jocum faria aqui hoje pela manhã. Qual é o contexto? O que as circunstâncias existentes em torno desta palavra que nós estamos lendo todo domingo? Mais ou menos no ano de 48, 50, até pode ser até 58, foi escrita essa carta por Paulo aí aos crentes da Galácia, por isso aos Gálatas. Como eram os crentes dessa região? As igrejas, ou sobretudo a igreja da Galácia, ela era constituída por não-judeus que se converteram a Cristo, ao cristianismo. Não-judeus, muitos. Mas o número maior era composto por judeus que se haviam convertido, ouviram o evangelho de Jesus e aceitaram a Cristo. Então esses são os dois grandes grupos a quem Paulo escreve. Qual é o problema que nós encontramos na carta de Paulo aos Gálatas? Acontece que a religiosidade e os costumes dos judeus, cristãos agora, para eles, deveriam, esses costumes, ser condição para os novos convertidos ingressarem no rol de membros das igrejas. Os costumes judeus, era Jesus e mais as cerimônias da lei de Moisés. Jesus e mais algumas coisas de costumes. Agora imagina, costumes.
costumes do povo de Israel. A gente lê na história que havia só em matéria de não leis, mas ordenanças, ordens, mais de 246 coisas. Por exemplo, no dia de sábado, você podia só caminhar, quantos passos? 800. 800 passos. Costume. Cerimonialismo. E eles achavam, que coisa, é ruim isso, né, mas achavam que esses pagãos que viveram sem Deus, sem Cristo, que se converteram, agora tinham que abraçar Cristo e mais esses penduricários. Qual foi o resultado? O que você pode imaginar. Quebra da comunhão na igreja. Quebra da unidade. E no meio de tudo isso, aproveitaram a carona, apareceram os falsos mestres. Aí sim, que começaram a ensinar todo tipo de coisa. Que Paulo chega a dizer: todo aquele que crer num outro evangelho que não seja o que nós pregamos, seja considerado o quê? Anátema. Dureza. O apóstolo Paulo, quando dava laço, ele dava mesmo. Ele não escondia a verdade. Paulo escreve então para corrigir, para disciplinar e para afirmar os fundamentos que Jesus ensinou. Rapidamente, coisas como: todos pecaram, todos, e estão separados da glória de Deus. Judeus e não judeus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem dessas coisas, desses costumes, para que ninguém se glorie. O próprio Cristo Jesus levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma nova vida. Resumo de algumas essências do Evangelho. Era isso que o povo da Galácia, a igreja, deveria estar crendo e ensinando e distribuindo e divulgando como um todo, e não se agarrar em religiosidades que não levam a nada. Então, Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Irmão, que palavra! Eu estou crucificado. E agora eu me lembro da cruz de Jesus, etc. Renúncia. Eu estou crucificado com Cristo. É isso que você deve dizer
afirmar e crer. Da morte para a vida. A extensão, a profundidade e as consequências dessa morte com Cristo. Na cruz de Cristo estão pregados todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Sim? Certo? Quem concorda, diga sim. Quem não concorda, não diga nada para não passar vergonha. Então, sim, na cruz de Cristo estão pregados todos os meus pecados. Todos. Agora, uma outra frase. Na cruz de Cristo estão crucificados eu e os meus pecados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Oração a granel. Todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Agora, quando se diz, Senhor, na terça-feira não foi fácil. Fui tentado. Caí. Mas perdoa, me perdoa. Agora é diferente. Agora é diferente. Agora é individualizado. Na cruz de Cristo estão crucificados eu. E aí é que está o problema. Eu e os meus pecados. O apóstolo Paulo, lá adiante, capítulo 5 e 6, ele continua falando sobre esse assunto, e no capítulo 6, 14 de Gálatas, ele diz: eu me gloriarei somente na cruz de Cristo, porque por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Vamos ficar nessa palavra, mundo. O mundo está morto para mim. Está crucificado. E eu para o mundo. Não é só o mundo para mim. Não. Eu para o mundo. Eu para as circunstâncias do mundo. Estou crucificado. Gálatas 5:24 fala: as pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Sabe o que é voz ativa? Quem pode me dizer o que é a voz ativa na gramática portuguesa? O que acontece com o verbo na voz ativa? Ele pratica a ação. Ele pratica. É ele que faz. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram. Voz ativa no grego. Elas crucificaram. Jesus foi crucificado por nós, mas nós crucificamos essas coisas. Aí, meu amigo, aí, como nós dizemos, o furo é mais embaixo. Aí o chumbo é mais grosso. Porque tem a ver com a voz ativa, tem a ver com você, com suas decisões. Cuidado, olhinho, no que vês. Cuidado, olhinho, no que vês. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, no que vês. Cuidado, boquinha, do que falas.
Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, pezinho, onde pisas. Cuidado, mãozinha, o que pegas. Cuidado, cabecinha, o que pensas. Aí é que está. Aí é que nós estamos crucificando. Aí o valor do preço do sangue de Cristo tem a ver diretamente com minhas ações, minhas atitudes, minhas decisões, minha vida, o meu viver. Colossenses 3:5, Paulo diz: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Como? Aí ele cita uma porção de coisas. Imoralidade sexual, indecência, maus desejos, cobiça, raiva, sentimentos de ódio, palavras torpes, palavras podres, insultos, pensamentos impuros, pavio curto, falta de perdão, orgulho. Matem essas coisas. Tem uma história de um andarilho. Eu, para não esquecer aqui, eu até trouxe aqui o que perguntaram para ele. Um andarilho, desses que gostam de caminhar, andou do sul, aqui da Patagônia, saiu lá do norte, todo o continente americano. Meses e meses, caminhando. Aí fizeram para ele a pergunta: o que mais lhe atrapalhou? Qual foi o seu maior problema na caminhada? Resposta do cara: areia no tênis. Areia no tênis. E eu logo, é verdade, imagina caminhar a pé naquela cordilheira, com pedrinha, pedrisco, areia no tênis. E eu já fiz a aplicação. Não foram as grandes montanhas da cordilheira, o sol escaldante de dia, a chuva torrencial, a neve, a solidão, o desconhecido, a alimentação. Não foi os míseros grãozinhos de areia. Crucifica os grãos de areia que machucam a sua vida. Cuidado com as raposinhas que fazem mal às vinhas que estão em flor. Não são os ratões, são as raposinhas. Crucifica. Paulo diz: mata, elimina. Quando você pensa em pecado, você só pensa no macro. Muitas vezes esses não te atrapalham tanto quanto os pecadinhos, dos quais você vai se acostumando. Estar crucificado com Cristo é um ato, no grego, auristo, é um ponto e ao mesmo tempo um processo. 2 Coríntios 4:10 diz: levando sempre no corpo mortal o morrer de Jesus, para que também a sua vida seja visto no nosso corpo, a vida de Jesus. Levando.
presente contínuo, levando, acontecendo sempre, não só domingo, não só na Páscoa, não só no Natal, não só nos dias de adoração, nos dias da vida, onde a vida acontece, crucificado com Cristo. Meu encontro com Jesus. Hoje eu pedi para que nós recordássemos nosso encontro com Cristo. Que bonito seria um dia a gente ter uns 2, 3 cultos só de testemunhos do nosso encontro com Jesus. Como é que foi isso? Quanta coisa bonita, quanta coisa diferente. Lances diferentes, circunstâncias diferentes, ocasiões diferentes. Como Jesus entrou na nossa vida, mas entrou. Eu ouvi, eu vi, eu li, aceitei, criei, me arrependi. E o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida e mudou da morte para a vida. E eu comecei a entender cada vez mais e melhor o que é ser sacrificado com Cristo e sacrificar as coisinhas, renunciar às coisinhas que fazem mal na minha vida cristã. Ato, ponto. É um ponto, mas também é um processo. Porque o texto diz: e agora vivo. Eu vivo. Agora eu vivo, não mais eu. É claro que não, né? Por quê? Onde é que está o eu? Na cruz, pregado. Está na cruz. Agora vivo, não mais eu. Agora, Cristo vive em mim. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E agora, tome cada dia, processo, a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perde a vida por minha causa, acha-la. Ser crucificado com Cristo e negar o seu próprio eu é um chamado diário. É uma decisão diária que você e eu temos que fazer. É verdade? É verdade? Jesus no monte, eu vou resumir aqui agora. Estou voando. Jesus no Monte das Oliveiras. Olha, Jesus teve que tomar muitas decisões importantes, mas aquela que ele tomou no Monte das Oliveiras, em oração. A dor era tão grande antes. Ele chegou a levar companheiro junto. Ele achava que não seria fácil. Pedro, Tiago e João. Me ajudem. Que Jesus, Filho de Deus, me ajudem a orar. Eu vou entrar em luta. E lá vai ele. Essa luta, algumas vezes você pode ter 1, 2, 3, família. Outras vezes, sozinho. Só você e ele. E aí em dor profunda. Lutando com questão de vontade. A minha vontade e a vontade do Pai. Que luta.
O evangelista fala, ilustra a intensidade dessa luta. Pai, se for possível, é sério, se for possível, passa de mim essa hora. Eu sei que é negócio de cálice, passa de mim essa hora, Pai. Imagina o que ele tem diante de si. Mas aí ele responde vitorioso. Porque até o anjo, meus irmãos, que coisa bonita, naquela oração surrada, suplicando. Muitas vezes o anjo vem e põe a mão em cima de você, para te encorajar a lutar, a crer. O anjo vem e encoraja, consola Jesus, porque os outros três estavam dormindo. No entanto, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Se foi difícil para Jesus, quanto mais para nós. Que forças eu tenho para crucificar o meu eu? Não são as tuas forças, meu querido. Não são as tuas forças, pastor. Você não é de nada. Não são as tuas forças. Mas a graça e o poder de Cristo que estão em você. Mas Cristo vive em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Cristo vive em mim. O eu não crucificado não pode ser melhorado ou reabilitado. Não adianta fazer remendos num eu que não renunciou. Quem está em Cristo, diz Paulo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo que é da velha criatura precisa ser condenado, sentenciado, crucificado e sepultado, para que a nova criatura gerada pelo Espírito Santo em Cristo se manifeste visivelmente. Não vou mais ler nada, só vou dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Ele nos guia, Ele guia a nossa vida, é verdade. Esse é um processo do Espírito Santo de Deus. Mas tem uma outra coisa que eu escrevi aí, mas não vou ver agora. Mas tem uma outra coisa. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, voz passiva. Está certo? Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora nessa nova vida, depois de crucificar, etc. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E no mesmo texto, uns versículos depois, Paulo diz: e nós devemos agora andar no Espírito. Ter o Espírito Santo de Deus, quando fomos salvos, e agora andar no Espírito Santo, voz ativa. Agora é com você e é comigo. Nós devemos agora andar. Isso depende de decisões que envolvem a nossa vida cristã. Da morte para a vida. No dia 2 de fevereiro de 2013, eu preguei aqui sobre a cruz
no caminho da vitória cristã. A cruz, no caminho da vitória cristã. Deus abençoe você. Você, sua família, suas decisões. Esse ano todo que está pela frente. Quanta coisa, quanta decisão, quanta luta. Muitas vezes diante de Deus. E sim, é graça de Deus na nossa vida, soberania, sim, tudo isso. Esqueça que se você não participar, se você não tiver a graça de viver essa nova vida com Cristo, você vai voltar, volta e meia, desculpe repetir, a ter saudade da cebola e do alho, por pior que tenha sido aquela velha vida do Egito.